Boas-vindas a mais uma imersão profunda e hoje a gente vai tocar num ponto que, olha, dá um calafrio genuíno em muita gente no mundo corporativo. Nossa, com certeza. A famosa e temida época de avaliação de desempenho. Exatamente essa. A maioria de quem gerencia equipes sofre demais para preencher aquelas planilhas anuais. É uma dor crônica. E do outro lado, as equipes sentem uma frustração quase tátil, né? Com aqueles feedbacks que parecem não levar a lugar nenhum. O material que embasa a nossa análise de hoje vai direto na ferida. O texto se chama 20 Combinando Resultados e Comportamentos para Avaliação Mais Justa. Um título um pouco longo, mas a premissa é fantástica. Sim. O objetivo aqui é desvendar por que essas avaliações tradicionais falham tanto na prática diária, sabe? E, principalmente, como as organizações podem criar um sistema muito mais justo. Para quem está ouvindo a gente, seja alguém na cadeira de liderança ou alguém que só quer entender como não ser vítima de um feedback inútil, esse papo é fundamental. E o que torna esse material tão bom é aquele momento ahá inicial, sabe? Ele aponta um erro que as empresas cometem quase por instinto. Qual seria o grande vilão? O foco na pior dimensão possível para se avaliar alguém. Os traços de personalidade. Uhum. A gente tenta medir o imensurável. Parece super intuitivo para a natureza humana rotular as pessoas, mas isso abre um espaço gigantesco para injustiças. A solução, que a gente vai detalhar aqui, é mudar o foco estritamente para comportamentos e resultados. Então vamos desempacotar isso, porque se a gente pegar um formulário de RH padrão, daqueles que circulam há décadas, eles estão cheios de palavras lindas. Ah, cheios. Tipo, o texto cita algumas. Atitude, iniciativa, confiabilidade, comprometimento, criatividade. E a lealdade. Palavras de peso. Exato. Na superfície, qualquer pessoa que gerencia uma equipe adoraria ter profissionais gabaritando tudo isso, né? Parece algo excelente. Parece ótimo no papel. E como eu disse, categorizar por traços pessoais é a natureza humana. Só que, de uma perspectiva analítica e de gestão, os pesquisadores imploram para as lideranças pararem de usar esses termos. Imploram mesmo. Sim, porque até os tribunais trabalhistas são consistentemente desfavoráveis a empresas que baseiam demissões ou promoções nesse tipo de critério. E por que os tribunais rejeitam isso? Por causa da ambiguidade. Uma ambiguidade extrema. Essas palavras não têm um significado compartilhado real. Para ilustrar isso, o texto traz um exemplo que eu acho genial. O famoso caso do funcionário agressivo. Isso é clássico. Pensa bem, se a gente pedir para 10 gestores diferentes descreverem um funcionário agressivo, as respostas vão ser radicalmente opostas. Totalmente divididas. Uma parte da sala vai descrever um profissional brilhante. Alguém com garra, que não aceita não como resposta, que bate a meta custe o que custar. No mercado financeiro ou em vendas, agressivo é praticamente um elogio, né? Um super elogio. Mas aí a gente vira a moeda. A outra metade dessa mesma sala vai usar palavras pesadas para definir um mesmo traço. Exatamente. Vão descrever uma pessoa odiosa, alguém invasivo que passa por cima dos colegas, que é completamente inconsiderado. Ou seja, a mesma palavra no formulário pode significar desde uma promoção imediata até uma demissão por justa causa. É um perigo. O que para um líder é iniciativa, para o outro é insubordinação. E a conclusão dessa primeira parte é muito clara. Dizer para alguém, olha, você precisa ter uma atitude melhor ou seja um ouvinte melhor, não serve para nada. Não dá um plano de ação. Nenhum. A pessoa não sabe o que ela tem que fazer fisicamente na segunda-feira de manhã para melhorar. O critério é tão vago que a nota vira só um reflexo de afinidade pessoal. E aí a equipe percebe que o sistema é arbitrário e perde o respeito pela avaliação. Mas aí que entra um ponto interessante. Quando as empresas percebem que avaliar traços de personalidade é um desastre, o pêndulo costuma balançar para o extremo oposto. A fuga para os números. Se avaliar a personalidade é ruim, então a solução óbvia é olhar só para as planilhas e resultados, certo? É o que muita gente pensa. E veja bem, resultados são cruciais. Ninguém nega isso. A base de qualquer cargo é entregar valor. O material até sugere mapear quem são os clientes desse trabalho, né? Isso.
clientes externos que compram um produto, ou clientes internos, tipo um departamento que depende do seu relatório para funcionar. E aí a gente faz aquelas perguntas-chave. A quem essas pessoas servem? O que o bom desempenho delas torna possível? E o que sofreria se elas tivessem um desempenho ruim? É super pragmático. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque focar apenas nos resultados finais é uma armadilha quase tão grande quanto focar na personalidade. Com certeza. Porque o número final no fim do mês esconde muita coisa. Fatores externos pesam demais, né? Projetos atribuídos, a região que a pessoa atende, ou tipo pura sorte. Um representante de vendas pode pegar uma região que está num boom econômico e bater a meta sem esforço nenhum. Enquanto o outro, muito mais habilidoso, pega uma região em crise e fica no vermelho. E isso destrói o moral da equipe. Porque, como muitos resultados estão fora do controle direto de quem trabalha, a gente precisa avaliar o como. O meio do caminho. Exato. Como esses resultados foram alcançados. Chegar ao número desejado da maneira correta é o que realmente deve ser recompensado. E isso nos leva para a grande distinção que o texto faz: decodificar a diferença entre resultados e comportamentos. E eles usam o exemplo da enfermagem, que clareia muito as coisas. É um exemplo perfeito para separar as duas coisas. Porque na saúde, o resultado final esperado, a métrica, é o bem-estar do paciente. Mas o comportamento, aquilo que o profissional de fato faz, são os protocolos, né? Uhum. O comportamento é ação observável. É a enfermeira revisar os tratamentos com o paciente, verificar se ele entendeu as instruções, responder rápido à campainha de dor. E fazer aquele acompanhamento de rotina. Isso. Nenhum desses passos garante 100% o resultado da cura, porque a biologia tem suas próprias regras. Mas são esses comportamentos que formam a base para que o bom resultado tenha a maior chance possível de acontecer. Trazendo isso para o mundo corporativo no atendimento ao cliente, por exemplo. O resultado é a nota de satisfação lá no final da ligação, mas o comportamento é binário. Como assim? É tipo, o atendente atendeu o telefone em até 2 toques. Ele usou as palavras mágicas, por favor, sim senhor, obrigado. Ele fez as perguntas certas para chegar na raiz do problema. É algo que dá para auditar. Fez ou não fez. Não precisa julgar se ele é uma pessoa prestativa na essência. Totalmente. E dentro dessa ideia de comportamento, tem um conceito valiosíssimo no material que a gente não pode pular. A cidadania corporativa. A famosa engrenagem invisível. Essa mesma. São aqueles comportamentos que nunca estão escritos na descrição do cargo, mas que seguram a empresa em pé. Tipo ajudar um colega novo a usar um programa de computador complicado. Isso. Ou representar a marca num evento de caridade no fim de semana. Ou até coisas mais simples, tipo ver que a impressora tá sem papel e ir lá reabastecer a sala de suprimentos em vez de fingir que não viu. E um sistema que foca só em quem bateu a meta numérica ignora completamente quem sacrifica o próprio tempo para manter essa cidadania corporativa. Exatamente. Pune indiretamente as pessoas mais colaborativas. Mas me diz uma coisa, para o pessoal que está ouvindo e pensando, tá, mas como eu descubro quais comportamentos eu devo medir na minha equipe? O texto dá uma dica bem prática para isso, não dá? Dá sim. Uma dica de investigação mesmo. Para descobrir o que medir, a liderança tem que olhar para os extremos da equipe. A pergunta é... O que as pessoas mais bem-sucedidas fazem? Exato. O que os melhores fazem tão bem e com tanta frequência. E a pergunta é inversa também. Quais são os comportamentos que condenam as pessoas que fracassam nessa função? É pegar os hábitos de quem afunda a equipe e mapear tudo isso. E aí a gente chega na ferramenta definitiva do texto, a solução visual que eles propõem para acabar com essa confusão toda. Ela força a empresa a equilibrar essas duas dimensões. De um lado, resultado, do outro, comportamento. E elimina os traços de personalidade de uma vez por todas. Porque não tem como você colocar carisma num eixo matemático, né? Não tem. Fica muito claro. E os cantos dessa matriz são interessantes. Os extremos fáceis, como eles chamam. O canto superior direito é fácil, são as estrelas. Alto resultado e alto comportamento exemplar. É o sonho de qualquer gestor. E o canto inferior esquerdo também é fácil de resolver. O baixo desempenho total. Resultados ruins e comportamento péssimo.
O caminho para esses dois extremos é muito claro. Onde a mágica dessa matriz acontece de verdade é nos casos complexos, nos paradoxos. E o texto traz dois personagens para ilustrar isso: a história do Ted e a história da Sally. Vamos começar pelo Ted, que fica ali no canto inferior direito da matriz. O famoso TED. Todo mundo já trabalhou com um TED. Sim. O Ted é aquele cara que tem os melhores números de vendas da região inteira. Ele destrói as metas. E resultados excelentes. Só que o comportamento dele é um pesadelo. Um pesadelo. Ele rouba contatos dos colegas mais novos, faz promessas que a empresa não tem como cumprir para fechar contrato rápido. E aí, a grande pergunta: o Ted é um bom funcionário? Provavelmente não. Essa é a verdade que muito gestor tem medo de encarar. E se a gente avaliasse o TED só pela planilha financeira, a gente estaria mascarando uma informação crítica. Ele é um parasita na organização. Recompensar o Ted com bônus e fechar os olhos para o comportamento dele destrói o resto da equipe, né? Porque mostra que a ética não importa só o número. O custo do retrabalho que o TED gera lá no departamento de suporte depois, ou a perda de bons funcionários que não aguentam trabalhar com ele, é um prejuízo enorme a longo prazo. E aí, no extremo oposto, a gente tem a Sally, canto superior esquerdo. A Sally é o oposto do TED. Ela constrói relacionamentos incríveis com os clientes. A cidadania corporativa dela é nota 10, o processo dela é impecável, comportamento excelente. Só que ela não consegue fechar a venda. Os números dela no fim do trimestre são ruins. E aí? Ela é uma boa funcionária? Bom, resultados importam, né? Então, a resposta fria é não. O desempenho atual dela não é bom. Mas o diagnóstico que a matriz dá para ela é totalmente diferente do TED. Muito diferente, porque a Sally já tem a base. Isso. O forte processo da Sally deve ser reconhecido, porque o comportamento dela, com o treinamento técnico certo de fechamento de vendas, pode muito bem levá-la aos resultados esperados no futuro. E aqui entra aquela metáfora médica brilhante do texto. Ah, essa é a regra de ouro que eles pegaram emprestado da medicina. Nenhum tratamento sem diagnóstico. Exato. Não dá para dar o mesmo remédio para o TED e para a Sally. Mapear a equipe nessa matriz é um diagnóstico obrigatório antes do gestor tentar fazer qualquer intervenção de feedback. O TED precisa de limites disciplinares severos. A Sally precisa de mentoria tática. Mas aí surge o último grande obstáculo, né? O último ponto cego. Qual? Como a gente garante que essa matriz seja preenchida com dados reais e não com os vieses do gestor? Porque depender só da visão de um supervisor imediato é o segundo maior erro listado lá na fonte. É verdade. Porque as pessoas mudam de comportamento quando o chefe está olhando. Não tem jeito. O que o gestor vê na reunião semanal não é o que a equipe vive na operação do dia a dia. Exatamente. Por isso a solução é buscar múltiplos dados. Uma avaliação multidirecional. Ou seja, trazer feedback dos colegas de trabalho, dos pares. Sim, porque eles são os únicos que sabem o nível real de cidadania corporativa daquela pessoa. E também coletar dados de quem interagiu com ela em outros departamentos. E tem uma peça-chave que o texto defende muito, que são as autoavaliações. Muita gente torce o nariz para a autoavaliação, né? Torce. Acha que a pessoa só vai se elogiar. Mas o objetivo é outro. Numa rotina corrida, o gestor simplesmente não vê a quantidade de incêndios que um funcionário apaga nos bastidores. A autoavaliação garante que essas grandes realizações silenciosas não passem despercebidas na hora de preencher a matriz. É um inventário de segurança. Sensacional. Bom, chegando no final da nossa jornada aqui, a mensagem central é muito forte. É hora de abandonar de vez os julgamentos vagos, parar de avaliar se a pessoa tem atitude e começar a medir comportamento real. É entender esse equilíbrio delicado entre o comportamento perfeito da Sally e os números altos do TED. E aplicar o diagnóstico da matriz usando dados de múltiplas fontes. É o atalho perfeito para criar um sistema justo de verdade, sem precisar recorrer àquelas teorias super complicadas de RH. É um sistema muito mais são. E eu queria deixar um pensamento final aqui para quem está escutando, que o material inspira indiretamente. Manda. Se a gente sabe agora, com base em toda essa pesquisa,
que avaliar funcionários atuais por traços de personalidade é subjetivo, perigoso e injusto, Uhum. até que ponto a forma como a gente escreve as vagas de emprego ou conduz as entrevistas de contratação originais não está corrompida desde o primeiro dia? Nossa. Porque a gente passa o tempo todo nos anúncios buscando pessoas proativas, dinâmicas e leais. Se não dá para medir isso em quem já trabalha com a gente, como a gente acha que vai medir isso numa entrevista de 40 minutos? Olha, isso vira a mesa completamente. E mostra como esse vício de focar em traços está enraizado em toda a estrutura corporativa, desde o recrutamento até a demissão. É um paradoxo em tanto para ficar na cabeça. Fica a reflexão. Fica mesmo. A gente agradece demais a todas as mentes curiosas que acompanharam a gente nessa imersão profunda nas fontes de hoje. O convite fica aberto para vocês continuarem questionando as estruturas do mundo ao redor. Um abraço e até o próximo.